Grandes civilizações. A China Antiga, primeira parte. A China é enorme. Basta olhar no mapa para se dar conta da imensa extensão territorial que ocupa. Nossa, é como se fosse a metade de um continente. É verdade, é enorme. É tão grande que existem diferentes climas e paisagens que atravessam o território chinês. A China é um mundo em si mesma, com florestas fechadas, desertos vastos, montanhas insuperáveis, pradarias férteis, pântanos densos e planícies congeladas. Há muito tempo, os chineses observaram que o mundo era composto por coisas muito diferentes e que cada uma tinha seu oposto. Então foram descobrindo que a natureza tinha um equilíbrio, uma harmonia entre forças diferentes e opostas. Assim, se em algum lado fazia frio, era porque do outro lado estava fazendo calor. Se existia terra, era porque também existia ar. Se o sol brilhava durante o dia, era a lua que reinava à noite. E se havia homens, então deviam existir mulheres. Essas observações sobre a natureza que os rodeava serviram a eles como base para elaborar a famosa tradição da sabedoria chinesa, com a qual construíram uma grande civilização que perdurou por milhares de anos. A formação do Império. Traçando uma linha pelo meio da China, vemos o Rio Amarelo. Foi aí que começaram a se desenvolver os primeiros povos que antecederam esta grande civilização. Sabem quando? 5.000 anos antes de Cristo. Nossa, faz 7.000 anos! Esses povos cresceram e se desenvolveram, mas por volta de 1500 a.C. foram dominados por terríveis governantes chamados Shang. Como todos eram descendentes da mesma família, receberam o título de dinastia. A dinastia Shang durou mais de 700 anos. Depois, a dinastia Shang foi substituída pela dinastia Zhou. Mas em seguida, várias famílias queriam o poder, então virou todos contra todos. Essa fase ficou conhecida como a Era dos Reinos Combatentes. E durou até o ano 221 a.C., quando uma nova dinastia de governantes guerreiros, a dinastia Qin, conseguiu unificar o país e estabeleceu o império que deu nome à China. Qin Shi Huang proclamou-se imperador, o primeiro de toda a história da China. Ele era considerado filho do céu, ninguém podia discutir nada com ele e seu poder era considerado mágico. Eu discordo! O Senhor dos Homens não podia brincar, não cantava nem ria. Devia manter-se sempre de pé e seus movimentos eram lentos demais. Qin Shi Huang foi o organizador do império. Ele construiu um sistema de estradas e canais para facilitar o comércio, e então todos começaram a usar o mesmo dinheiro, o mesmo calendário e até a mesma escrita. E ele impôs um sistema de leis. Mas havia pessoas que não gostavam de Qin Shi Huang. Então, o povo começou a tomar cada vez mais nojo dele, e representando todo o povo, 460 sábios se opuseram às medidas criadas pelo imperador. Qin Shi Huang não hesitou e mandou matá-los. Todos os livros dos sábios da China foram queimados em grandes fogueiras. Se tem uma coisa que a história nos ensina, é não ter raiva de alguém que tem poder ilimitado. A Grande Muralha. Qin Shi Huang tinha outra preocupação além de derrotar os revolucionários. O império era frequentemente atacado por bárbaros vindos do norte. Qin Shi Huang queria mantê-los afastados. Mas como? O plano dele era simples. Ele decidiu construir um grande muro para que nenhum exército inimigo pudesse atravessar as fronteiras do império. Essa seria uma das maiores construções da história da humanidade. A construção da muralha foi iniciada durante o reinado de Qin Shi Huang, mas ela continuou por várias etapas, e este processo durou mais de 2.000 anos. No final, o muro tinha mais de 9 metros de altura e chegou a medir 7.300 quilômetros. O equivalente à extensão de toda a América do Sul. A muralha acompanha vales,
montanhas e desertos, e une mais de 25 mil torres de vigilância. Construir essa muralha exigiu um esforço sobre-humano. Para isso, o imperador reuniu milhares de homens que trabalharam como escravos, seguindo uma disciplina militar. Muitos deles morreram de exaustão e seus corpos eram enterrados dentro dos muros em construção. Então não era apenas a maior muralha do mundo, mas o maior cemitério do mundo. A muralha não só serviu de defesa, mas também ajudou a unificar o império, já que por cima dela havia uma rota, através da qual era possível viajar de uma ponta à outra do território. Assim, muitas caravanas de comerciantes podiam transitar e vender suas mercadorias sem medo de serem surpreendidas por bandidos ou ladrões. Transitar por esse caminho agora é tranquilo. Mas vamos voltar a Qin Shi Huang. Quando o imperador chegou ao fim de seus dias, ele decidiu que sua morte tinha que ser tão importante quanto sua vida. Os chineses acreditam que você pode levar objetos consigo para o outro lado da vida. E Qin Shi Huang não ia levar pouca coisa. Ele mandou construir uma tumba na qual colocou um exército de 8.000 estátuas de guerreiros de terracota. Mas não eram cópias de um mesmo molde. Cada estátua era uma cópia exata de pessoas que haviam acompanhado o imperador quando ele estava vivo. Porém, se alguém ousasse entrar na tumba para perturbar o sono do imperador, arcos disparavam flechas automaticamente. O Mestre Kong. Em 551 a.C., enquanto a China estava em plena era dos reinos combatentes, nasceu um homem muito especial. Com o passar dos anos, tornou-se um grande sábio que, com seus ensinamentos, criou uma doutrina que caracteriza a cultura chinesa ainda hoje, 1.500 anos depois. Esse homem, Confúcio, nasceu numa família pobre. No entanto, isso não o impediu de estudar e trabalhar muito, até se tornar ministro de um dos reis que lutava pelo poder. Mas um dia, cansado de tanta violência, traição e mentira, Confúcio abandonou o cargo de ministro e se dedicou a caminhar entre um reino e outro com o objetivo de compartilhar sua sabedoria. Os livros de Confúcio pregam 8 virtudes básicas: o respeito pelos outros, a tolerância, o perdão, fidelidade, a devoção, confiança, o dever e o culto aos antepassados. Essas são as 8 virtudes que o homem deve seguir para ser bom e honesto. A popularidade de seus ensinamentos cresceu, mas somente 350 anos depois, a sabedoria de Confúcio se tornou popular em toda a China. Isso aconteceu durante a dinastia Han. Nessa época, Confúcio havia se transformado em uma figura lendária. Seus seguidores o chamavam de Mestre Kong, e seus ensinamentos serviam de guia espiritual e eram praticados como uma religião. Essa doutrina era conhecida como confucionismo, mas ela não era a única religião na China antiga. Também existiam o taoísmo e o budismo. Cada pessoa tinha o direito de escolher e praticar livremente sua religião. As 3 eram fundamentadas na busca de uma harmonia interior, que está em relação direta com a harmonia da natureza. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. Enquanto Qin Shi Huang se proclamava primeiro imperador da China, o que estava acontecendo em Roma, por exemplo? Lembrem-se de que era o ano 221 a.C. e Roma ainda não era um império. E mais, nem sequer controlava a Itália inteira. Em 221 a.C., Roma era uma república e era governada por um grupo de pessoas cultas chamadas senadores. 20 anos mais tarde, em 201 a.C., depois de conquistar a poderosa cidade de Cartago, Roma continuava a estender seu território. Porém, ainda era uma república sem imperador. Vários anos mais tarde, em 51 a.C., um grande general chamado Júlio César conseguiu conquistar terras gaulesas estratégicas e deu origem à formação do Grande Império Romano. No ano 27 d.C., seu filho adotivo, Otávio, sagrou-se Augusto, o primeiro imperador romano. Ah, igual ao Qin Shi Huang na China? É, só que quase 200 anos mais tarde... Venha, vamos ver o que vai acontecer na segunda parte do episódio sobre essa apaixonante civilização.
Os chineses foram muito engenhosos e inventaram muitas coisas, como a pólvora, pipas, imprensa, porcelana, mas talvez a descoberta que mais surpreendeu o mundo foi feita pelo bicho da seda. Ninguém sabe como, mas há mais de 5.000 anos, os chineses descobriram que cada um de nós, antes de virarmos borboletas, fazia um casulo, enrolando um único e finíssimo fio. Os chineses transformavam esse fio em seda, um material maravilhoso que era muito valorizado e por isso todos queriam esse tecido. Os chineses e a seda ficaram famosos no mundo inteiro. No último episódio de Grandes Civilizações, há muito tempo, os chineses observaram que o mundo era composto por coisas muito diferentes e que cada uma tinha seu oposto. Então foram descobrindo que a natureza tinha um equilíbrio, uma harmonia entre forças diferentes e opostas. Assim, se em algum lado fazia frio, era porque do outro lado estava fazendo calor. Se existia terra, era porque também existia ar. Se o sol brilhava durante o dia, era a lua que reinava à noite. E se havia homens, então deviam existir mulheres. Essas observações sobre a natureza que os rodeava serviram a eles como base para elaborar a famosa tradição da sabedoria chinesa, com a qual construíram uma grande civilização que perdurou por milhares de anos. Grandes Civilizações. A China Antiga, segunda parte. Na China Antiga, as pessoas acreditavam que o universo era um produto do equilíbrio entre forças opostas. E isso também era válido para as pessoas. Qualquer dor ou mal-estar era reflexo de um desequilíbrio de forças do corpo que estariam em desarmonia com o universo. A medicina tradicional chinesa é a ciência que busca recolocar o homem nesse estado de equilíbrio e harmonia com a natureza. Por exemplo, a cabeça é como o céu. E os pés são como a terra. Os braços e as pernas são as 4 estações. A respiração é o vento e o sangue a chuva. Para estar sadio, todas as forças deviam coexistir em harmonia. Para isso, os médicos recorriam frequentemente a extratos de ervas, frutas, grãos e minerais. Muitas vezes, os chineses recorriam à acupuntura. Eles acreditavam que, enfiando essas agulhas finas na pele, estimulariam a energia no corpo a fluir corretamente, contribuindo assim para restabelecer a harmonia natural do paciente. A harmonia com a natureza era muito importante para a cultura chinesa. E isso podia ser observado através da projeção de belos jardins. Projetar jardins era uma arte, como uma pintura onde os jardineiros tinham de combinar plantas, flores, água e animais para construir um local de perfeita paz, tranquilidade e harmonia. A escrita chinesa. A, B, C, D, E. Cada letra de nosso alfabeto corresponde a um som. A combinação de sons determina uma palavra. Por exemplo, se eu digo pássaro, você sabe que eu estou falando disso. Mas na China, em vez de escrever a palavra com letras, eles tentaram capturar a essência da coisa em si. Para que escrever a palavra pássaro, se é possível desenhar um pássaro traçando algumas linhas? Esse tipo de escrita chama-se pictograma. Os pictogramas não representam sons, mas sim o próprio objeto. Por exemplo,
Isso seria uma árvore. Isso, o sol. Isso aqui, a lua. E isso, um cavalo. Os pictogramas foram utilizados na China pela primeira vez por volta de 1500 a.C. Com o passar dos séculos, os pictogramas foram evoluindo, e apesar de não se parecerem tanto com os objetos que representavam, ainda davam uma ideia do objeto. Por exemplo, o símbolo de árvore desenhado várias vezes significava floresta. É por isso que agora eram chamados de ideogramas. Hoje, a escrita chinesa tem mais de 20.000 ideogramas. 20.000? Quantas palavras os chineses têm que aprender? Mas a escrita chinesa não servia apenas para a comunicação. Era também uma arte. A arte de escrever se chama caligrafia. E a caligrafia chinesa era tão apreciada quanto as pinturas. Os calígrafos famosos e talentosos tentavam capturar a essência e a beleza das coisas ao pintar os ideogramas em papel de arroz. As invenções. Acho que estamos perdidos. O Polo Norte é naquela direção. Não, o Polo Norte já passou há muito tempo. É para o outro lado. Se os chineses não tivessem inventado a bússola, isso teria acontecido muitas vezes. A primeira referência a um buscador de direções está em um livro chinês datado de 1040. Nele está descrita uma agulha imantada presa a um pedaço de bambu que flutuava num recipiente com água. É que os metais que adquirem as propriedades dos ímãs sempre apontam para o norte. Os chineses também inventaram o papel e uma maneira rápida de colocar informações sobre ele. Inventaram um sistema de carimbos e tintas, ou seja, a primeira forma de impressão. Os chineses foram muito engenhosos e inventaram muitas coisas, como pipas, porcelana e a primeira calculadora, chamada ábaco. E eles também inventaram a pólvora. Essa substância composta por uma mistura de sais, enxofre e carvão vegetal foi utilizada a princípio para fabricar belíssimos fogos de artifício. Eles não eram só bonitos, mas os chineses achavam que assim espantariam os maus espíritos da noite. Mas talvez a descoberta que mais surpreendeu o mundo foi feita pelo bicho da seda. Ninguém sabe como, mas há mais de 5.000 anos, os chineses descobriram que cada um de nós, antes de virarmos borboletas, fazia um casulo enrolando um único e finíssimo fio, que media 1 quilômetro e pesava menos de 1 grama. Muito obrigado, senhor bicho da seda. Esse era o fio de seda. As mulheres chinesas o desenrolavam pacientemente e com ele fabricavam um leve tecido, suave e delicado. As roupas feitas com seda eram tão especiais que a elas se atribuía um valor mágico. Durante séculos, os chineses mantiveram em segredo o processo de fabricação desse tecido. Isso significa que se alguém quisesse comprar seda, tinha que ir até a China. A Rota da Seda. No ano 138 a.C., o imperador Wu, da dinastia Han, enviou um embaixador ao encontro dos povos do Ocidente. O embaixador foi escoltado e acompanhado de uma centena de comerciantes chineses. Foi uma viagem muito longa. Ao regressar, o embaixador e os comerciantes trouxeram para o imperador artigos valiosíssimos. Os produtos ocidentais despertaram o desejo dos chineses em negociar com povos de toda a Ásia Central e da Europa. Logo, essa rota começou a ser muito popular e comerciantes de todas as partes do mundo se encontravam no oásis de Kashi. Comerciantes e artesãos de diferentes culturas e países reuniam-se para trocar bens. O oásis se tornou um mercado internacional. Os romanos ficaram tão impressionados com a seda que a compravam a preço de ouro. A seda chinesa chegou ao resto do mundo por essa rota, que passou a ser conhecida como a Rota da Seda. Na metade do século XIII, em plena Idade Média, o mundo conhecido pelos europeus não ia muito além do atual Oriente Médio. O Oriente era um lugar assustador, cheio de histórias de monstros e dragões, o que fazia com que poucos europeus se aventurassem para além do deserto da Arábia. Mas então surgiu um viajante aventureiro, um comerciante de Veneza. Seu nome era Marco Polo. Ele decidiu empreender a longuíssima viagem de um extremo ao outro da famosa Rota da Seda e depois voltar a Veneza. Marco Polo viveu 20 anos na China.
e chegou a ter uma relação muito próxima com o próprio imperador. Quando voltou à Europa, escreveu um livro que deixou os europeus apaixonados. Nele, tentou descrever a civilização com a qual conviveu por tanto tempo. As coisas fabulosas no livro pareciam tão inacreditáveis para os europeus que, em seu leito de morte, a família de Marco Polo perguntou se ele dizia a verdade sobre todas as histórias fabulosas. Ele respondeu: A China é tão vasta e maravilhosa que só consegui contar a metade do que realmente vivi lá. O que mais podemos aprender se usarmos nossa bússola do tempo? O que estava acontecendo no resto da Europa enquanto Marco Polo fazia sua maravilhosa viagem pela China? As cruzadas estavam acontecendo, ou seja, potências da Europa e do Oriente Médio lutavam pelo controle das terras próximas a Jerusalém. O Império Romano estava em franco declínio, e Veneza, uma cidade na Itália, tornou-se uma grande potência. A República de Veneza possuía uma frota que dominava desde o Mar Mediterrâneo até o Mar Negro. O comércio era muito importante para os venezianos. Então, Marco Polo viajou para a China para fazer comércio? Sem dúvida! Todos os comerciantes venezianos viram que essas rotas que se estendiam até o Oriente eram uma fonte de produtos incríveis. Foi assim que Marco Polo, seu tio e seu pai aventuraram-se a viajar pela imensa Rota da Seda e viveram diversas aventuras na China.